Olá, queridos. Hoje a leitura e o comentário é sobre o Evangelho de Lucas, capítulo número 1. Isso se faz muito importante, esse evangelho, porque o autor é um historiador, Lucas, e ele se preocupa de uma forma perfeita de descrever os fatos que ele questionou, descobriu, perguntou e teve das testemunhas oculares, aquelas que viveram com Jesus. Viveram a tal ponto que presenciaram, que viram aquilo que Jesus fazia e ouviram aquilo que Jesus ensinava. Isso é muito importante porque o cristianismo, ele não prega feche os olhos e creia, mas ele prega verifique você mesmo. É importante e a Bíblia incentiva a gente investigar as verdades a respeito daquilo que Deus tem para nós, até porque todo mundo tem que chegar a uma conclusão sobre Jesus Cristo, e essa conclusão é uma questão de vida ou de morte. Essa carta então é destinada a Teófilo, que significa aquele que ama a Deus. Que coisa mais maravilhosa, né? A todo aquele que ama a Deus, esse evangelho é para você, é para mim. Então no capítulo 1 vai retratar sobre o anúncio do nascimento tanto de João quanto de Jesus, e no final do capítulo vai falar sobre especificamente o nascimento de João, né? O conhecido João Batista, que nós sabemos. O pai de João é Zacarias, ele era um sacerdote, trabalhava no templo nessa época, e no meio do seu ofício, do seu trabalho, um anjo aparece a ele e diz que ele então teria um filho. Resposta das suas próprias orações, mas João, aliás Zacarias e sua esposa Isabel, eles já são avançados de dias, e Zacarias duvida então dessa ação, dessa promessa e desse anúncio do anjo, do nascimento do seu filho chamado João. Por causa disso, então, o anjo diz, olha, por causa da sua incredulidade, porque você não creu, você vai ficar mudo até o nascimento do teu filho. Olha que coisa interessante. Isso me faz pensar, porque nesse mesmo capítulo, há o anúncio também do nascimento de Jesus, e o mesmo anjo aparece a Maria, mãe de Jesus. Mas Maria não faz como Zacarias, que não acredita e não crê, muito pelo contrário, ela aceita aquilo que o anjo traz, de anúncio, e pergunta como só isso vai acontecer, visto que eu nunca tive relação alguma com homem algum. João então, aliás, o anjo Gabriel explica, mas ela acredita. Quem é você? Mais parecido como Zacarias ou como Maria? Mais parecido como Maria, que prontamente acredita nas coisas de Deus e naquilo que Deus lhes diz? Ou como Zacarias, que duvida, questiona, endurece seu coração? Talvez você não ligue muito para isso, por duvidar de vez em quando, ou não acreditar, ou endurecer o coração, mas a incredulidade diante de Deus é uma coisa muito terrível, que Deus não gosta. Por quê? Porque Deus sabe que a dúvida, que a incredulidade, que não crer, é uma questão de coração duro. Como é seu coração? Sensível a Deus ou endurecido? E então, João vai para casa, conversa essas coisas com sua esposa, e João é gerado no ventre de Isabel. Vai falar então sobre o nascimento, então, ou o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo mesmo aparece a Maria, né, Gabriel, e diz, alegre-se agraciada. Olha que coisa interessante, não é cheia de graça, Maria é agraciada. Mas diferente de cheia de graça para poder conceder mérito aos outros, mas sim, ela é favorecida, porque Deus estava com ela. Alegre-se agraciada ou, né, favorecida. Ela então se perturba com essas palavras que o anjo diz, fica maravilhada com tudo aquilo, e então o anjo lhe diz, olha, você vai ficar grávida e dará à luz um filho. Verso número 31. O anjo está trazendo a essência, que é a natureza humana de Jesus, porque Cristo, Deus encarnado, foi 100% Deus e 100% homem. E no verso 32 vai falar sobre a sua natureza divina, Filho do Altíssimo. O anjo diz para Maria que o nome do menino seria Jesus, que significa Jeová, né? Deus é a salvação, Mateus 1, verso 21. Olha que coisa interessante, no anúncio do anjo a Maria sobre o nascimento de Jesus, a ênfase não é sobre Maria, mas a ênfase é sobre o Filho, sobre Jesus Cristo.
E o verso número 33, o anjo diz que o seu reino, o reino de Jesus, jamais terá fim. E é isso que nós esperamos na segunda vinda de Cristo, o seu reino que jamais terá fim. Maria então pergunta como seria aquilo, visto que ela era virgem, e então no verso número 37 diz, o anjo a Maria, nada é impossível para Deus. O anjo disse para Maria, olha Maria, você tem uma parente chamada Isabel, que ela também era estéril e já avançada de dias, mas Deus concedeu a ela o prazer de ser mãe. Por acaso não vai poder fazer isso para você? O Espírito Santo vai te envolver, e não duvide disso, ela inclusive nem duvidou, o anjo não diz isso, obviamente, mas o anjo diz, pois nada é impossível para Deus. E eu quero aproveitar para dizer isso para você, nada é impossível para Deus. Do que você está precisando? Qual é o milagre que você espera, que você precisa? Qual é a ação de Deus na sua vida? Saiba, nada é impossível para Deus. E sabe qual foi a resposta de Maria? Sou sua serva, Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Os servos do Senhor respondem assim, Deus, faça-se comigo o que você quer. Maria então vai até a casa de Isabel, chegando lá, cumprimenta Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo nesse momento e exclama, bendita é você entre as mulheres. Não é bendita é você acima das mulheres, mas é entre as mulheres. Isabel fica alegre, a criança que é João no ventre de Isabel também se agita e se alegra, e a própria Maria se alegra e ela canta a Deus, né? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que interessante, Isabel, João e Maria se alegram nesse momento. Maria canta. E eu quero te fazer uma pergunta, por que eles se alegraram? Se alegraram por aquilo que diz o verso número 49, por aquilo que o Todo-Poderoso fez. Você tem se alegrado com aquilo que Deus tem feito? Você tem se alegrado com aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida dos outros, na sua família? Você tem cantado como Maria? Você tem se agitado no seu espírito de tanta felicidade com aquilo que Deus tem feito, porque tem reconhecido coisas que só Deus pode fazer? E reconhece isso na sua vida? O verso número 47 diz, o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Olha que Maria disse, aqui ela está reconhecendo que é pecadora, porque ela chama Deus de meu Salvador. E então vou para o final do capítulo, onde vai falar sobre o nascimento de João Batista. João significa no hebraico graça ou favor de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Maria, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza sobre Jesus Cristo, no verso número 68 e 69, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós. Que graça, né? É o nascimento do filho dele e ele fala de Jesus. Por quê? Porque ele está profetizando, cheio do Espírito Santo. E eu quero ir para o último verso do capítulo número 1, e diz sobre João Batista, né? João. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Talvez você fique pensando, baseado nesse versículo, como que eu posso fazer para crescer e ser cada vez mais forte espiritualmente? Você precisa olhar para esse verso e descobrir segredos aqui. João crescia e se fortalecia em espírito. Por quê? Porque ele viveu no deserto. Olha a importância da gente viver em lugares solitários. Olha a importância como deserto. Olha a importância da gente se separar para Deus, ter o nosso lugar secreto, termos o nosso tempo com Deus, nos afastarmos muitas vezes dos compromissos, das agendas, das responsabilidades, das pessoas até mesmo, para nós termos o nosso tempo com Deus, tranquilo e calmo. É lá, no lugar secreto, que a gente vai crescer espiritualmente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Por que no deserto ele viveu? Alguns estudiosos dizem que os essênios viviam lá. E os essênios tinham o hábito de adotar órfãos.
Talvez Zacarias e Isabel, como eram avançados de dias, morreram muito cedo. Ou morreram quando João era muito novinho. Talvez João foi adotado pelos essênios e por isso viveu no deserto. E eu quero chamar a tua atenção. Em nome de Jesus, cresça e se fortaleça espiritualmente. Para isso, reserve teu tempo com Deus. Amanhã, você vai assistir o vídeo sobre o capítulo 2 e 3 de Lucas. E no capítulo número 2, a gente vai falar sobre coisas milagrosas e poderosas envolvidas no nascimento de Jesus. Até lá.